Olá, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Valenciano, da disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação, aqui da Educação à Distância da Unicesumar. Sou graduado em Ciências Sociais, tenho mestrado em Ciências Sociais, ambos pela Universidade Estadual de Maringá, e o doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. E o nosso tema dessa pílula sobre a sociologia, que é uma disciplina que, é claro, eu sigo encantado por ela, anos já trabalhando com a sociologia, estudando, lendo, conhecendo autores, é sobre a relação que o ser humano estabelece com a sociedade. É claro que ninguém pode viver sozinho e ninguém é feliz vivendo sozinho. O ser humano, por natureza, é um ser social. E pensando nisso, a disciplina de sociologia veio justamente para poder entender as relações que este ser humano estabelece com o mundo e como que o mundo estabelece as relações conosco mesmo. Quer dizer, a disciplina de sociologia ela é uma via de mão dupla, por mais que a psicologia esteja focada e voltada para poder entender as relações do eu interior com o mundo e as relações do eu interior comigo mesmo, a sociologia ela tenta fazer um pouco esse caminho de vai e vem, esse caminho de mão dupla. Porque, por um lado, a gente precisa entender as influências que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Durkheim falava muito sobre isso, que a nossa vida social ela se dá através dos fatos sociais, ou seja, como que o indivíduo ele recebe essa pressão, essa força, essa espécie de coerção social, como que ele se relaciona com esse tipo de força, como que ele se entende enquanto ser humano a partir dessas forças. Já o Max Weber diria o seguinte, diria que nós, nas pequenas relações sociais, nós nos estabelecemos enquanto indivíduo, enquanto cidadão, a gente se entende enquanto pessoa. E o Marx, na versão mais clássica da sociologia, já compreendia o quê? Que as relações de capital, as relações dos modos de produção, elas acabam estruturando a vida social. Independentemente da leitura desses clássicos da sociologia, ela é uma disciplina que veio se aperfeiçoando ao longo dos anos. Nós temos várias e várias áreas em que a sociologia atua e tenta entender como que se dá essa relação entre os indivíduos. Mas é importante destacar que a sociologia hoje está voltada muito para poder tentar entender o comportamento de um ser humano quase que global. Talvez a depressão seja o mal do século, a doença do século, as crises de ansiedade que o ser humano está passando, e talvez isso ocorra muito em virtude desse mundo globalizado que nós estamos experimentando. Um mundo em que as relações individuais elas se sobrepõem às relações sociais, um mundo em que o descartável ele é presente no nosso dia a dia e um mundo em que as relações sociais fixas e duradouras elas acabam sendo substituídas por relações sociais mais líquidas, ao estilo do Bauman, ou relações sociais menos fixas, ao estilo do Giddens e de outros sociólogos que estudam o tema. Mas é importante a gente pensar, quando a gente fala de sociologia, o nosso lugar no mundo. Como que a gente se relaciona com o mundo exterior e o que o mundo tem para poder nos oferecer. E como que a gente pode manter as nossas relações sociais. Você já parou para se perguntar em relação àquilo que a gente vive, àquilo que nos rodeia? Já parou para poder tentar entender como que o mundo é uma caixa de surpresas e como que o mundo ele acaba exercendo esse tipo de pressão sobre nós e como que a gente se relaciona perante o mundo? Pois é, todas essas questões estão voltadas para a sociologia e ela vai se relacionar com as diversas ciências que existem na sociedade. Eu espero que você tenha gostado desta pílula educacional, esse comentário aqui um pouquinho sobre as relações da sociologia com as demais disciplinas e também com a nossa visão de mundo e que você possa pensar e tentar responder aí do outro lado da tela o seguinte: é possível ser feliz vivendo sozinho ou não? A vida em sociedade ela é importante para nós? São questões fundamentais para que a sociologia possa tentar explicar ou dar subsídios para que a gente consiga entender este mundo que nós vivemos. Um grande abraço e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!